Meus queridos, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Sabe o que está lá escrito no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23 e 24? Está escrito o seguinte: Jesus fala para a mulher samaritana: mulher, chegou a hora, esse é o tempo, em que nem neste monte nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Não existe fórmulas para adorar a Deus, não existe métodos de adoração, não existe cerimônias, rituais para se chegar até Deus. Mas Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Meus queridos, é isso que diz a passagem. Lógico que algumas coisinhas eu acrescentei para endossar mais o versículo. Mas dá uma conferida lá, João capítulo 4, 23 e 24 diz isso. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade são desprendidos. Eles derramam de todo o seu coração na presença de Deus, no altar do Senhor. Eles rasgam o seu coração perante Deus, eles se derramam em lágrimas perante Deus, são quebrantados, têm um coração contrito perante o Senhor, estão sempre com sede, com fome de Deus, querem conhecer mais e mais e mais a Deus e se encher da glória dele, ter experiências com Deus, experimentar o sobrenatural. Deus te chamou para você ter experiências profundas com Ele, para você conhecer a Deus de forma mais profunda. Não se contente com a vida que você tem levado, procura ter uma vida íntima com Deus. Se você adorar a Deus em espírito e em verdade, você vai ter grandes experiências com o Senhor. Veja lá, voltando ao texto, o que é que o texto diz? Que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Algo que você não procura é algo comum. Por quê? Porque o que é comum, meu querido, não precisa nem você procurar, a própria coisa comum te acha. Porque aonde você vai, em cada esquina, bate o olho, está aquilo ali que é muito comum e todo mundo tem acesso. Mas o que você procura, o que é buscado, o que é procurado é aquilo que é raro. Então, o texto diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que são poucos os adoradores. Isso significa que esse tipo de ser humano ele é raro de encontrar na terra. E pode ter certeza que quando Deus acha, Deus procura, o coração de Deus se alegra grandemente. E quando Deus se agrada do ser humano, Deus ele faz tudo pelo ser humano. Ele abençoa grandemente, ele enriquece, ele honra, ele dá vitória, ele concede pedidos de oração. Quando você caminha com Deus, meu querido, a tua trajetória é igual a Enoque, que andou com Deus e Deus o trasladou, nem experimentou a morte. Quando você anda com Deus, você é como Abraão, Deus te abençoa, abençoa a tua descendência, abençoa a tua vida. Aonde Abraão ia, Abraão levantava um altar para Deus, sacrificava, e por fé Deus o abençoou. A tua vida se torna como a vida de Moisés, uma vida de milagres, uma vida de sinais e maravilhas de Deus. Sabe por quê? Porque diz lá o texto, lá em Deuteronômio, também em Êxodo, se você ler esses dois livros, você vai ver na história do povo de Israel, Moisés desarmava a sua tenda, saía do meio do arraial do povo de Deus, estendia a sua tenda de madrugada mais distante, ali ele ia buscar constantemente pela madrugada a presença de Deus. Aí, sabe o que é que acontecia? Uma fumaça, uma nuvem de glória descia sobre a tenda de Moisés e ele falava com Deus face a face, Deus conversava com ele, a glória de Deus tomava tanto conta daquela tenda de Moisés que o nome daquela tenda passou-se a ser chamada tenda do encontro, porque Moisés tinha ali um encontro com Deus. Outra coisa também, você vai ver Elias também que andou com Deus, você vai ver Eliseu que andou com Deus também, Daniel, você vai ver os profetas e apóstolos, como a vida deles foi uma vida vitoriosa, uma vida que glorificou a Deus e como Deus respondia às orações deles, porque eles eram adoradores que adoravam a Deus Espírito em verdade. Eu não posso esquecer de Davi, um grande salmista, o grande escritor dos salmos, um grande adorador, homem segundo o coração de Deus. Sabe por que Deus confirmou o trono de Davi, confirmou o seu reino, e ele se tornou o ancestral do Messias, aquele cujo Cristo nasceria da sua descendência, e o seu reino foi próspero? Porque Davi era adorador por excelência, adorava ao Senhor em espírito e em verdade, saltava, pulava, tocava,
ele se derramava diante da presença de Deus. Para adorar a Deus, meu querido, não precisa você encontrar fórmulas, rituais, métodos. Adore a Deus com toda a simplicidade, todo o teu coração. Olha só, para adorar a Deus basta você, não é só cantar, não é só cantar músicas, cantar louvores. Adorar a Deus é você declarar palavras que exaltem a grandeza de Deus, que enalteçam os atributos de Deus. É você declarar o teu amor a Deus. Muitos crentes têm essa dificuldade, muitos crentes começam a oração já pedindo, já intercedendo, mas são incapazes de começar uma oração assim: Senhor, exaltado seja o teu nome, engrandecido sejas tu, ó Deus Todo-Poderoso, porque não há impossíveis para ti, porque tu és o Deus imensurável, nem o universo, nem o cosmo comporta a tua grandeza, comporta a tua glória, comporta a tua majestade. Tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o Deus eterno e santo, que está sentado no mais alto e sublime trono de glória e de majestade, que tem autoridade sobre todos os anjos, cujos demônios e os espíritos malignos temem e se estremecem, cujo tem o governo dos céus, o governo da terra. Meus queridos, é esse tipo de adoração e muito mais que Deus quer ouvir de ti. Quer ter uma vida de vitória? Quer ter uma vida abençoada? Seja essa peça rara, um adorador que Deus procura, que adore a Deus em espírito e em verdade. Deus te abençoe.